Sabe aquele momento que você sente que algo acabou? Quando o filme tava já pra estrear e você já pensava, nossa, como será que vai ser o jogo desse filme? Aí você já esperava ansiosamente por aquele jogo que iria expandir a sua experiência do filme pro console. Era uma época em que os jogos eram extensões de mundos que a gente já amava. Pensa comigo. Era uma época onde ao assistir um filme você sabia que ia viver aquela aventura no seu videogame. Ou até mesmo quando você se deparava com um jogo na prateleira de algum camelô por aí, tu já pensava, nossa, é o jogo daquele filme. E sentia a curiosidade de pegar aquele jogo só pra ver como era. E mesmo que na maioria das vezes o jogo não fosse uma obra-prima que você ficasse, nossa, que jogaço. Ele de uma certa forma trazia uma sensação boa. De estar ali, sabe, dentro daquela história que você viu no filme. E pra onde foi esses jogos? Por que carambas eles sumiram? Na era de ouro dos anos 90 e no início dos anos 2000, era praticamente garantido que todo blockbuster de Hollywood tivesse o seu jogo lançado. E a gente comprava, não importava se o jogo era bom ou ruim, a gente comprava do mesmo jeito. Mas afinal era 3 por 10 na feirinha, né? Então ficava fácil. Então aí era tranquilo você comprar um jogo totalmente aleatório e duvidoso. A verdade é que a gente só queria reviver aquela aventura do filme e saber como era que ia retratar a história do filme no jogo. E simplesmente jogar do nosso jeito. Indo pros mais antigos, dependendo da sua idade, talvez você não lembre. Mas você lembra do jogo do Aladdin no Mega Drive ou no Super Nintendo? Clássico, esse é clássico. E quem não jogou Rei Leão e tentou pular aquela maldita parte da girafa? Aquilo ali era um teste de paciência e habilidade, meu amigo, você não tá ligado não. Mas o ponto é, esses jogos estavam longe de serem perfeitos. Muitas vezes eram feitos às pressas, com um prazo extremamente apertado só pra pegar o hype do filme. A maioria desses jogos de filmes caía na categoria shovelware. E pra quem não tá familiarizado, shovelware nada mais é do que aqueles jogos feitos às pressas, sem muito capricho, sabe? Só pra encher prateleira e, obviamente, vender. E por isso que em muitos casos era feito às pressas, só pra aproveitar o sucesso do filme. E as empresas queriam que os desenvolvedores fizessem os jogos entre 6 a 8 meses, aí meu amigo, não tem programador e equipe que consiga fazer uma cor bem elaborada, uma cor bacana. Aí muitos desses jogos acabavam sendo, no máximo, estourando medianos. Mas sabe o que era incrível? De uma certa forma eles traziam um pouco da magia do filme pra nossa casa. E isso era divertido pra caramba, fazer a gente ficar jogando horas e horas no videogame. Isso até sua mãe ou o dono da Lan House dizer que já era hora de parar de jogar. Mas como tudo na vida, os jogos e filmes também passaram por uma evolução. Tá, mas vamos do início. No começo eles eram conhecidos como malditos. Porque, bicho, vamos ser sinceros, jogos como ET pro Atari... foi um dos primeiros desastres de jogos de filmes e quase que acaba com a indústria dos videogames. E a partir disso aí, né, depois de ET, jogos de filmes ficaram a ser vistos como um certo preconceito. Mas aí agora vamos pra evolução. A coisa é que mesmo com essa fama de jogos de filmes ser ruim, muitos provaram que podiam ser incríveis. Quer um exemplo antigo? 007 Golden Age. Quem viveu sabe que esse jogo redefiniu o que é um bom jogo de tiro em primeira pessoa. E o multiplayer era muito bom. E não vamos esquecer da época de ouro dos jogos de filmes. O grandiosíssimo PlayStation 2. Nenhum outro console passou os impressionantes 155 milhões de unidades vendidas. Isso explica o porquê de tanta coisa ter saído pra ele. As empresas sabiam que lançando um jogo, mesmo que fosse meia boca, tinha uma grande chance real dele vender muito. Simplesmente porque o console tava em todo lugar. E tem mais, o Play 2 ele era tão popular aqui no Brasil que mesmo depois da sua parada de produção oficial, você ainda encontrava novos jogos sendo lançados por fãs ou desenvolvedores independentes. O bagulho quase virou um ecossistema paralelo de consoles, tá ligado? De videogame. O querido Play 2 é considerado por muitos o melhor console, mas também a era do Play 2 foi uma era cheia de shovelware. Sim, o Play 2 ele tinha toneladas disso. Ah, mas por quê? Porque era muito mais fácil e barato você produzir um jogo meia boca. Enquanto os grandes jogos, os famosos AAA, que exigiam equipes enormes, orçamentos gigantescos e até um conhecimento quase secreto das manhas do console para fazer o jogo em rodar liso. Para esse tal de shovelware, o papo era outro, a conversa era completamente diferente. Era basicamente assim, você comprava um motor gráfico já pronto, contratava uma equipe razoável e pronto, finalizou. Com um pouco de criatividade na embalagem era possível você lançar o mesmo jogo 3 vezes, só mudando o nome. Por isso que tinha tanto jogo parecido naquela época. Agora, pensa em títulos como God of War ou Shadow of the Colossus. Esses games exploravam tanto a capacidade do Play 2 que o orçamento para o seu desenvolvimento chegava na casa dos milhões. Já um shovelware, tipo
Action Girls Racing? Quem aí jogou essa merda mesmo? Bem, eram coisas de poucos meses de trabalho e um orçamento bem modesto. Na casa de algumas centenas, milhares. Claro, né? De uma certa forma ainda saía caro, muito mais caro do que hoje, até porque hoje nós temos vários motores gráficos gratuitos aí pra ser trabalhado e o mercado indie bombando, mas naquele tempo, como vendia muito na época, as pessoas comprando aos gigantes, até que valia a pena. E no Play 2 a gente vê aí, né? Tudo que é filme, série, anime, desenho, até reality show foi feito pra aquela plataforma. Tinha um jogo da Playboy que os moleques ficavam tudo oriçada. É o jogo da Playboy. Era tanta coisa virando jogo que parecia que qualquer ideia aleatória virava jogo. Se lançassem um filme sobre uma privada mágica, no outro mês já tem um jogo, Toilette Adventures. A descarga do destino. E você encontrava no cabelo mais próximo. Existe um filme que é de um pneu assassino? Sim, esse filme realmente existe, é um pneu assassino. Certamente se fosse no tempo do Play 2 o jogo desse filme já teria sido feito. Pô, eu queria jogar o jogo do pneu assassino. Mas nem todos os jogos de filmes pro Play 2 eram ruins. Tinha alguns que divertiam e sinceramente era bem criativo. Eu lembro que eu cheguei a jogar Kung Fu Panda, Shrek 3, A Era do Gelo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Os Incríveis. Nossa, bicho, esse era massa, viu? Esse era show. Se passava até depois do primeiro filme, como se fosse uma continuação. Era muito bom. Quem jogou esse, meu irmão, se divertiu que só a porra. Tinha também o jogo dos carros, as crônicas de Spider-Rick, Toy Story 3, Ave Maria, isso aqui foi lendário, O primeiro Red Dead Redemption a gente nunca esquece. Play 2 tinha tanto jogo que se você quisesse, sei lá, jogar o jogo do Thomas o Trem, pode ter certeza que ia ter, meu amigo, e pode acreditar. Tem! Eu mesmo acreditei quando eu vi. Alguns desses jogos escapam, né? Mas como nem tudo são flores, teve também bastante jogo que foi muito ruim. Como a Fantástica Fábrica de Chocolate, As Panteras. Que isso, cara? Mulher Gato com sua câmera fantástica, totalmente bugada, e que fazia você se perder totalmente no cenário. Quarteto Fantástico, que era muito repetitivo, bicho. Eu joguei aquele negócio... Era repetitivo pra caramba, você se enjoava muito fácil. Chegava uma hora que você ficava só o Everson Zóio como spinner. É só isso. E o mais louco é que mesmo com tanto jogo duvidoso a gente ainda jogava. Porque, bicho, o importante era você estar ali se divertindo no seu Play 2. Com o controle na mão e jogando alguma coisa nova. Nem que fosse só pra, sei lá, rir das bizarrices do jogo. Era que nem filme trash, a gente assiste pelas risadas e... pelo entretenimento. Mas e por que que as coisas mudaram? Por que que esses jogos e filmes pararam de ser produzidos? Bom, com o tempo os jogos ficaram mais caros e mais complexos para ser produzido. No Play 3 ainda tivemos jogos de filmes, mas já foi algo bem reduzido. Teve jogos como Wolverine Origins, Os Caça-Fantasmas, Piratas do Caribe, Poderoso Chefão, que alguns desses até que são considerados jogos bons também. Aí a produção dos jogos ficou mais complicada, as pessoas pararam de comprar jogos de filmes, porque comprar jogo de filme era como dar um tiro no escuro. O jogo podia ser muito bom, mas também podia ser uma tremenda bosta. Temos de exemplo aí, né, o nosso famoso jogo do Rambo. Glad to see you too, Sergeant. We got a chopper coming for you guys. But it's gonna get messy. Esse fez história, viu? Esse fez história de tão ruim que era. Marcou o coração de muita gente. E como os jogos de filmes estavam com a tendência de a maioria ser ruim, ocasionou em vender poucas cópias. Então as empresas não queriam mais investir em jogos que não garantiriam um retorno certo. E foi aí que os jogos de filmes começaram a desaparecer totalmente. Mas hoje, né, a indústria dos games já cresceu tanto que deixou há muito tempo de ser a irmã caçula do cinema. E passou a criar suas próprias histórias, universos e personagens icônicos. Hoje vemos jogos como Spider-Man do Play 4 e Play 5 que só se baseiam no personagem. O jogo cria a sua própria narrativa, tem o seu próprio desenvolvimento sem precisar estar ficando preso ao roteiro do filme, como foi o jogo do Spider-Man 3 do Play 2, que seguia a história do filme de 2007, com aquele mortal maravilhoso e totalmente necessário para desviar do planador.
Mas sério, esse jogo do Play 2 do Homem-Aranha 3 é muito bom, é fantástico. E apesar do jogo do Homem-Aranha 3 do Play 2 ser baseado no filme, eu acho bom que hoje em dia ele consiga criar sua própria narrativa, porque assim muitos jogos acabam não precisando de uma justificativa pra existir, sem ter que se basear numa história que já existe. Enfim, eu não sei se vocês estão me entendendo, mas é mais ou menos assim. Mas será que a gente sente falta daqueles jogos meio toscos, mas que traziam uma sensação boa por estar jogando uma extensão do filme? Eu confesso que não. Eu não sinto falta não, porque mesmo esses jogos sendo uma oportunidade de mergulhar ainda mais no universo do filme, já foi provado que jogos e filmes são bem melhores separados. E você joga o game sem saber da história. Mas falando sério agora, sério. Mesmo que esses jogos não fossem perfeitos, eles nos entretinham e nos faziam se divertir. Independente do jogo ser bom ou ruim. Por isso eu tenho um carinho enorme por velhos jogos de filmes. Principalmente do PlayStation 2, que foi os que eu mais joguei. Qual foi o jogo baseado em filme que marcou a sua infância? Qual foi aquele que te fez sentir que você tava dentro do universo do filme? Me responde aí, pô. Eu acho difícil, mas você por acaso sente falta desses jogos e filmes? E antes de ir embora, né, deixe seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Ah, e não esquece de conferir o vídeo que tá aparecendo aqui em algum canto da tela que eu vou deixar por aqui, beleza? Quem sabe você também não pode gostar desse vídeo, né? Então, e é isso que eu tenho pra falar, não tem mais nada pra falar, beleza? Encerramos por aqui. Shitalk, desligo.